Chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, ligada aqui na segunda edição do nosso Plantão Glorioso, para a gente trazer as informações do dia do Botafogo nessa sexta-feira. Um dia que começou com muitas críticas, né? Principalmente o vídeo, se você ainda não viu, a gente recomenda que você assista o vídeo do canal Gigante Glorioso dessa manhã. Um vídeo de muitas críticas, tentando buscar o que está acontecendo com o Botafogo nesse momento, por que o processo não vem dando certo dentro de campo, será que isso é reflexo de algumas questões fora de campo que me parecem muito mal resolvidas? Falamos sobre isso. E agora o Botafogo teve treinamento no CT do Espaço Lonier, teve coletiva do Felipe Sampaio e o Luiz Castro também falou com a imprensa. Enfim, comentários um pouquinho distantes da realidade. As perguntas também não foram aquelas para apertar, né? Enfim, o canal Gigante Glorioso não enviou representantes nessa sexta-feira ao centro de treinamento do Botafogo, né? Marcaram para a parte da tarde, né? A parte da tarde impossível, inviável. Na parte da manhã o canal sempre está presente, né? Para fazer as perguntas, para fazer as cobranças, mas hoje não estivemos lá. Mas de qualquer forma, vamos trazer aí tudo que envolve o Botafogo. Tem nomes no mercado que começam a aparecer e até agora nada de reforços, mas reforços internos, né? Pelo que se viu, a informação de alguns setoristas da mídia independente, do Botafogo, do GE.com, é de que o Botafogo pode contar com reforços internos. Luiz Castro, na coletiva de ontem, né, após o vexame, falou sobre, nem que sejam reforços internos, o Botafogo precisa muito desses jogadores. Então, existe uma probabilidade de que pelo menos 3, eu não vou considerar o Barreto, né, porque o Barreto não é potencialmente titular, mas pelo menos 3 jogadores com potencial de titularidade estão aí já correndo no campo, fizeram atividade, não fizeram atividade com bola nessa sexta-feira, mas enfim, tem sábado, tem domingo e tem a segunda. O jogo do Botafogo contra o Bragantino é na segunda-feira. E Herisson, Lucas Piazon e Lucas Fernandes podem reaparecer no time do Botafogo. E o Botafogo voltar a contar com os jogadores que venceram partidas importantes, como o jogo contra o Flamengo, Lucas Fernandes jogou, um jogo contra o São Paulo, um jogo contra o Internacional, porque essas partidas contra Fluminense e América Mineiro, contra o Fluminense, a justificativa dos desfalques ela é muito mais concreta. Contra o América Mineiro, existem desfalques? Sim, existem, muitos, mas não é suficiente para o baile que foi. Não é suficiente para o baile que foi. Mas enfim, a gente vai falar de tudo isso. Peço a você que deixe o seu like nesse vídeo, curte o canal Gigante Glorioso, curte o conteúdo, deixa um like, o like ajuda muito a gente está chegando aí a 64 mil inscritos aqui no GG. Tem dias que o vídeo é animado, tem dias que a gente faz brincadeira, tem dias que o sorriso está no rosto, mas não é o momento. Hoje não é o momento, hoje é o momento de fazer um vídeo criticando, buscando soluções, desconfiando um pouquinho, né? Eu achei o Luiz Castro muito calmo para o momento pelo qual o Botafogo está passando, né? Ele falou, estou até com a matéria aberta aqui, né? Antes da gente falar dos reforços internos, né? Ele fala em exigência de ganhar sempre existe no Botafogo. Bom, essa exigência não tem se visto dentro de campo, né? Não consigo ver o que eu vi nos jogos contra São Paulo Internacional, que me pareceu ponto fora da curva, né? Eu imaginei que o ponto fora da curva tinha sido as partidas contra Avaí, contra Goiás, contra Palmeiras, mas o Botafogo replicou essas partidas mais uma vez contra Fluminense e América Mineiro. E também não é só uma questão dos jogadores, né? É uma questão de postura. Falta postura vencedora nesse time. O Luiz Castro fala a exigência de ganhar sempre no Botafogo. Mas o que a gente vê é um semblante perdedor no banco de reservas, né? É um semblante conformado, é um semblante do tipo, o que eu estou fazendo aqui? Até quando eu vou aguentar? Eu não vejo o que ele fala no CT, o que ele fala nas coletivas, eu não consigo visualizar isso dentro de campo ainda, né? Quero muito, sou um entusiasta de que o Botafogo vire a chave logo. Vire a chave para não desvirar mais. Tá? Sou entusiasta, senão não teria aqui um canal sobre o Botafogo.
tá? Ia fazer outra coisa da minha vida. Já faço muitas coisas, mas ia abrir um outro canal. Não falar de vôlei, falar de remo, já que hoje é aniversário de 128 anos do Clube de Regatas Botafogo. Parabéns ao Clube de Regatas Botafogo, campeão em 3 séculos. Século XIX, século XX, século XXI, escrevendo a história através da história. Esse é o Botafogo. Mas o que a gente está vendo agora é um momento de transição, turbulento, mas pouco transparente, porque a turbulência a gente já sabia que aconteceria. Derrotas, o time não encaixar, a gente sabia. O problema é a falta de honestidade com a torcida. O problema é a falta de transparência com aqueles que cobrem o Botafogo. Esconde uma coisa, esconde outra. Mas pelo menos, enfim, vimos que Piazon, Lucas Fernandes e o Herisson, né? Por que o Herisson está fora? Não tem motivo, né? É o desgaste muscular, mas pelo menos estavam treinando, estavam correndo à beira do campo. O Del Piage estava nessa fase na partida antes do jogo contra o Fluminense e jogou, né? Então eu espero que o Piazon, o Lucas Fernandes e o Herisson retornem segunda-feira, porque não há espaço mais para improvisações, jogadores que não conseguem mais render. O Luiz Castro falou o seguinte, lá no centro de treinamento: as equipes que jogam para ser campeãs ganham quase sempre. Nós estamos tentando construir uma coisa para um dia ser isso. Embora eu muitas vezes ache que é uma exigência de ganhar sempre, a nossa também é ganhar sempre, mas há dificuldades para que isso aconteça. Então, assim, ele fala da exigência de se ganhar sempre dentro do elenco, mas que é uma exigência muito menor do que a exigência da torcida. Você imagine o dia que a torcida do Botafogo não exigir vitória. Aí já não é o Botafogo. E não sendo o Botafogo, não é mais a torcida do Botafogo. Tem motivo, né? É claro que a gente vai sempre exigir vitórias. Sempre exigir vitórias, porque isso nos foi prometido. Isso nos foi prometido. Nos foi prometido um centro de treinamento, nos foi prometido um time, nos foram prometidos 8 reforços. E a gente está esperando. E não adianta, o Botafogo pode estar com o time que for. A exigência do torcedor é sempre a vitória. Por mais que seja esse torcedor aí que nasceu no século XXI, que nunca viu o Botafogo ter grandes conquistas nacionais e internacionais, eu vi, mas muita gente não viu. Então, eu me acostumei, eu comecei a acompanhar o Botafogo com taças, com títulos, com Maracanã lotado, com festa. Mas eu sei a história do meu clube. É impossível que você torça para um clube como o Botafogo e não conheça a história do Botafogo. Então, é uma história de conquistas, uma história de títulos. Agora, o Luiz Castro fala uma coisa: tem cobrança para vencer, mas a cobrança tá demais. Não adianta. SAF sem cobrança é a SAF do Bragantino, Red Bull Bragantino. Tranquilo, trabalha tranquilo. Eu lembro em 2020, o Bragantino ficou lá embaixo um tempão, tal, e pegou o Botafogo, conseguiu vencer logo no primeiro jogo do retorno, começou a respirar, tal. No ano seguinte estava na final da Sul-Americana. Lá não tem pressão. Maurício Barbieri trabalha tranquilíssimo, tranquilíssimo. O Botafogo é diferente. E você deveria saber disso. Bom, ele continua aqui, ó. Está difícil, você vai para os jogos com menos 8 ou 9 jogadores do plantel. É difícil para qualquer equipe. Até para as que querem ser campeãs. Mas vamos ver se conseguimos recuperar alguns para o próximo jogo. Então ele falou sobre essa defasagem, né, que é legítimo o discurso, tá? Mas nem por isso você tem que ser humilhado, escorraçado por qualquer equipe. Tá? A marcar um amistoso com o Novo Horizontino, vai tomar de 4-0 também, por causa dos desfalques? Tá? Então nem por isso você tem que ser escorraçado, humilhado. Bom, os reforços internos nós falamos aqui, que hoje o Lucas Fernandes treinou com bola no gramado, então já há uma tendência, né, para que o Lucas Fernandes retorne, e aí eu não sei se retorna como elenco ou como titular, porque o Lucas Piazon também, apesar de estar com uma proteção no ombro, correu no gramado, fez algumas atividades ali sem bola, tá? Foram observados de perto pelo Luiz Castro, o Lucas Piazon e o Herisson ao lado do Barreto, né? Então esses três fizeram atividades sem bola, foram observados pelo Luiz Castro, a mesma atividade que o Del Piage, por exemplo, fez, repito, né, antes do jogo contra o Fluminense, e jogou, tá certo? E o Lucas Fernandes está mais próximo, então, do retorno, pelo menos
pelo que a gente viu hoje, né, na imprensa, no GE, na mídia independente, né, foi o que pareceu. E isso já nos dá um alento, porque o Vitor Cuesta retorna. A gente viu que o lado esquerdo ali do Botafogo sem o Vitor Cuesta ele fica mais frágil. O Hugo ficou fragilizado ali. Tá? Enfim, então o Botafogo contra o Bragantino. Se vai manter esquema de 3 zagueiros, vão jogar 2 zagueiros, eu não sei. Mas o Vitor Cuesta retorna à titularidade. Eu acho, cara, tendo em vista o nível técnico do Canu e do Felipe Sampaio, que estão muito abaixo, o Klaus ele fez uma partida honesta contra o Internacional. Ele fez uma partida honesta contra o Internacional. É um cara que passou pelo Inter, ele jogou no Ceará, nesse Ceará da fase média para boa. Sim, foi testado contra o Inter, passou no teste. Não sei por que ele colocou o Felipe Sampaio na partida contra o América Mineiro. Né? Então acho que vale. Vai manter o esquema de 3 zagueiros? Experimenta. Provavelmente vai manter o Canu, o Carli, se o Carli jogar, e o Vitor Cuesta. Provavelmente vai manter. Mas se fosse para fazer algum experimento, eu experimentaria o Klaus. Não colocaria Felipe Sampaio de novo, não. Foi um desastre completo. Desastre completo. Tá? Bom, gente, tem essas questões que a gente falou aí do Botafogo internas, né? Vamos deixar isso para que o Botafogo internamente resolva. Acho que o vídeo de mais cedo foi um tom de crítica, mas também um desabafo com vocês aqui. Agora é esperar para ver se reforços chegam no Botafogo. Não adianta só reforços do departamento médico. A gente tem visto aí jogadores que já podem assinar pré-contrato, o caso do Gustavo Scarpa, que são jogadores bons, são jogadores que podem render. É preciso mais agilidade, menos blá blá blá, mais agilidade. Repito, departamento do Botafogo de futebol, com o Mazzuco, eu não tenho muita esperança de que vai melhorar 100%, 1000%. Tal. O Botafogo pode até trazer alguns reforços, tal, mas sob a liderança do André Mazzuco é muito difícil acreditar que possa haver uma mudança assim, drástica na chave. Né? Um cara que foi parte do time do Paysandu que caiu, do Vasco que caiu, do Cruzeiro que não subiu e quase caiu para a Série C. Não dá. Não dá. Espero que prove o contrário, mas já estamos aí quase na metade do Campeonato Brasileiro e até agora a segunda janela está muito parecida com a primeira. Botafogo não chega junto, Botafogo não mostra força financeira. Vamos aguardar. Espero ainda que John Textor, essa turma toda, calhe a nossa boca, né? E que o Botafogo consiga fazer pelo menos esse turno antes da chegada aí da segunda janela, um turno seguro. Seguro. Quando eu falo seguro, ali, entre os 12 primeiros colocados. É o que eu espero. Meus amigos, agradeço demais a audiência de todos vocês. Peço que deixem um like, se inscrevam no canal. Saudações alvinegras. Fui!